Olá, vamos iniciar então o estudo da função do segundo grau. A gente já fez o estudo da função do primeiro grau. Bom, aqui eu, eu penso que não vai ter tanta dificuldade, porque a gente já estudou a equação do segundo grau, né? Vocês já viram a equação. Agora vamos para a função que é montar o gráfico, né? Vocês já tiveram a experiência de montar o gráfico da do primeiro grau, aqui é exatamente igual, né? O que muda é a função, né? A função agora é do segundo grau. Tá, ela também leva o nome de função quadrática, né, por conta do elemento aqui, o x elevado ao quadrado. E é bem simples entender. Qual a diferença da função e da equação? Tá, lá na equação, basicamente, a gente encontra os zeros da função, né, que é o x' lá e o x duas linhas. Né, é o valor que zera isso daqui. Né? Quem é que eu ponho aqui nesse x que vai fazer isso dar zero? Então, basicamente, lá era isso. Aqui a gente faz essa parte também, mas tem a parte gráfica. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Uma função quadrática, então, vai ser uma função de reais em reais. Tá o mesmo jeito lá do primeiro grau. Domínio, imagem. Tá, então vai entrar reais, vai sair reais. Tá, mas ele pode definir como ele quer lá. Tá? Ele pode falar que entra inteiro e sai natural. Tá, e assim por diante. Vai depender do que o exercício te pedir. E então, para termo de definição, se usa de reais em reais. Tá? Então, como é que a gente vai definir? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Né? O a pertencente aos reais, esse asterisco aqui, ó, nos reais, quer dizer que é sem o zero. Tá? Então, são os reais excluindo o zero. Então, basicamente, ele está falando aqui que seu a tem que ser diferente de zero. Tá? E o b e o c pertencem aos reais, tá? Pode ser qualquer número. Sobre o gráfico dessa funçãozinha aqui, ó, lembrando também, ó, que f de x, pessoal, é o mesmo que y. Porque na hora que você fizer o gráfico, você tem eixo x e eixo y, tá? Esse y aqui vai representar o eixo y, tá? E o x aqui, o eixo x. Bom, o gráfico, aqui com a diferente de zero, né? Já tinha comentado aqui, vai ser uma curva chamada parábola. Pessoal, essa parábola, ela pode vir de duas maneiras, com a concavidade voltada para cima e com a concavidade voltada para baixo. Então, se seu A, esse valor aqui, ó, for positivo, a parábola tem a concavidade para cima. Então, vai ser assim, ó. Então, a concavidade aqui é para cima, tá? Eu vou fazer o gráfico assim, mas tá, ele tem várias posições ali. E se seu A for negativo, aqui, ó, se for menos alguém x ao quadrado, ele tem a concavidade voltada para baixo, assim. Tá? Então, o nosso gráfico é uma parábola e ela pode vir para cima ou ela pode vir para baixo. Tá? Ela não vai vir de lado e nem em qualquer outra posição, tá? Por exemplo, assim não, ou assim de lado, assim, tá? Ou é para cima ou para baixo, inclinada assim, né? Quando eu digo inclinada, a voltinha assim, ou para os lados, tá? Não. O gráfico, então, da função do segundo grau possui três posições, tá? Essas posições aqui, tá? Não é bem o posicionamento dela, tá? Vai ser como que ela vai se portar em relação ao eixo x. Tá? Então, ela pode interceptar o eixo x em dois pontos, pode interceptar em um único ponto, ou não pode interceptar, tá? Ou em nenhum ponto. Como que a gente sabe que isso acontece? A gente vai fazer a análise pelo delta. Aí aqui eu coloquei as três, tá? Tá? São as três que eu me referi ali em cima. Quando toca em dois pontos, quando não toca, ou quando toca em um e quando não toca. Por exemplo, ó, delta maior que zero, delta positivo. Quando o nosso delta é positivo, na equação de segundo grau,
Isso aqui significa que possui duas raízes reais distintas. Duas raízes reais distintas. Então, como é que vai ser meu gráfico? Pessoal, aqui eu vou usar o exemplo do gráfico, mas, por exemplo, a gente viu ali em cima que na minha função f de x, ax ao quadrado, bx mais c, se esse a for positivo, a concavidade dele é para cima. Se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Tá, então o que eu quero mostrar aqui? Só a questão do delta ser maior que zero, ser positivo. Tá? Que vai ter duas raízes reais distintas. Tá? Então, se eu vou desenhar ele para baixo ou para cima é irrelevante. Tá? O que a gente vai tratar aqui são as duas raízes. Tá? Então, eu vou fazer para cima. Ó. Então, meu delta ser positivo significa que tem duas raízes. E essas raízes são exatamente os pontos onde o gráfico vai tocar o eixo x aqui, ó. Então você tem aqui eixo x, eixo y. Onde o gráfico toca é a raiz, são as raízes. Tá? Então, na hora que você resolver lá, fizer delta, fizer Bhaskara, vai ser, por exemplo, x', x duas linhas. Tá? São esses dois pontos aqui. Quando você faz aqui e o delta dá zero, quando o delta dá zero, significa que possui não, né? Eu sou bom em português, né? A matemática que me derruba. Ó, possui. Pessoal, aqui você pode usar também, ó, duas raízes iguais. Ou uma raiz, tá? Mas não é que é uma, são duas. Aqui no caso o x' é igual ao x duas linhas. Quando você faz o gráfico disso, tá? Vou fazer esse para baixo, só para a gente desmistificar que só acontece ele para cima. Vou fazer assim, ó. Então, quando você resolve seu delta e ele dá zero, ele só vai encostar em um lugar no eixo x, tá? Então, vocês estão notando que o eixo x é quem comanda a parada. Então, toque em um ponto só. Então, vocês já estão percebendo o que é que acontece nesse último, não tá? Ó, pega em duas, pega em uma, e quando é menor que zero, ou seja, quando ele é negativo, o delta, tá? Não possui raízes reais. Não possui raízes reais, tá? Mas ainda assim possui raízes, tá bom? Só não é real. Mas elas existem lá no plano dos complexos. Aqui, ó, x, y. Então esse gráfico estaria flutuando aqui, tá? Eu fiz todos no primeiro quadrante, mas ele pode estar aqui no segundo, pode estar no terceiro, pode estar aqui, pode pegar os quatro, pode estar, tá? Então aqui é só para questão de mostrar mesmo. Bom, pessoal, temos que entender algumas coisas aqui sobre esse gráfico, tá? Dá para esmiuçar bem mais daqui, que tem bem mais detalhes, tá? A gente vai conhecer daqui a pouco como que eu acho isso daqui, ó, que é o vértice da parábola, né? Então a gente acha essas coordenadas aqui, ó, quem é o x dele, quem é o y. Eu vou ensinar vocês a acharem esse vértice com fórmula e sem fórmula, tá bom? Bom, vou encerrar essa aula por aqui, para não ficar muito extenso, tá? Mas não perde a próxima não, que a gente vai falar mais sobre o gráfico e a construção do gráfico. Tá bom? Valeu. Até a próxima aulinha aí.